Olá, bem-vindos para mais uma aula de bioexperimentação. Eu sou o professor Iron Dantas e hoje nós vamos tratar de DIC. Só que hoje nós vamos falar de DIC com número diferente de repetições. Como em alguns livros também, nós encontramos falando sobre parcelas perdidas. Então nós vamos, num primeiro momento, abrir uma planilha. Nós vamos fazer análise de variância nessa planilha e também fazer um teste de comparação de médias. Nós vamos utilizar para isso o teste de Turing e depois nós vamos utilizar o software R. Então nós precisamos, para essa aula, a planilha eletrônica, pode ser o OpenOffice, o Excel, ou a planilha Google, o software R instalado na nossa máquina e o pacote agrícola baixado no software R. Então vamos ver agora um exemplo prático. Então eu tenho aqui um exemplo que foi tirado do livro do Banzato e Cronca, onde nós temos 5 cultivares, né? E aqui nós temos o resultado em peso de matéria seca, né, dessas cultivares. Teria 100 repetições para cada tratamento, né? Porém, como podemos ver aqui, Pioneer 93 e Pioneer 988 tiveram perdas de parcela. Então a Pioneer 93 ficou somente com 5 repetições e a Pioneer 988 ficou somente com 4 repetições e os demais cultivares ficaram com 6 repetições. Aqui está 5, 6, 6, 6 e 4. Eu vou fazer já aqui a soma, né? Igual soma, utilizando as próprias fórmulas aqui da planilha. Eu estou utilizando a planilha do Google. Então só fiz igual soma e arrasto aqui, eu já tenho a soma de todos. Eu vou calcular também aqui a variância. Então o comando é igual var, abre o parênteses e marco a todas as células que eu quero. Então, eu já tenho aqui as variâncias, porque eu vou fazer o teste de Hartley, né? Depois. Ok. Então, nós temos, eu já deixei aqui programado, né, onde nós podemos colocar informação. Quantos tratamentos nós temos? Nós temos 5 tratamentos. Quantas repetições? 6 repetições, que seria para cada um. Porém, nós temos 1, 2, 3 parcelas perdidas. Então, o número total de parcela desse experimento vai ser 5 vezes 6, 30, menos 3, 27, que é justamente o que nós temos aqui. Para que nós façamos análise de variância, nós vamos precisar calcular o fator de correção, que é o C. Como nós fazemos isso? Nós vamos somar todas as parcelas, o resultado de todas as parcelas, que aqui já está. Eu pedi para somar todas as parcelas aqui, e a soma deu 400,50. Vou elevar esse número ao quadrado e dividir pelo número de parcelas, que foi justamente o que foi feito aqui, igual o valor que está aqui na célula I7, elevado ao quadrado, dividido pelo valor que está na célula D11. Então aqui nós temos o fator de correção C. E o quadro de análise de variância, eu vou inclusive apagar esses valores aqui para a gente fazer um a um. Então nós temos as causas de variação, que são tratamento, resíduo e total, os graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio e o F. Nós aplicaríamos aqui o teste de Hartley, né, comparando, dividindo a maior variância pela menor variância. Eu vou fazer isso aqui. A maior variância aqui é 0,798, dividido pela menor variância, que é 0,123, e eu tenho Hartley 6,49. Se nós entrarmos lá na tabela e verificarmos o valor tabelado, é um valor bem maior do que esse. Então, nós aceitamos H0 e dizemos que as variâncias são homocedásticas, né? Então, nós podemos admitir uma variância única para todo experimento. Eu não vou abrir aqui a tabela de Hartley, porque isso nós já vimos em aulas anteriores. Somente saber que esse número aqui é um número bem menor do que o número tabelado.
Ok, então vamos lá para análise de variância no nosso quadro de ANOVA. Os graus de liberdade total, nós temos 27 parcelas. Grau de liberdade vai ser 27 menos 1. Nem vou fazer os cálculos, já vou colocar direto aqui. Tratamento, nós temos 5 tratamentos, então o grau de liberdade é 5 menos 1, que dá 4. E o grau de liberdade do resíduo é sempre o total, grau de liberdade total, igual grau de liberdade total, menos o grau de liberdade de tratamento. Então nós temos 22 graus de liberdade para o resíduo. Soma de quadrado total. Nós vamos tomar todos esses valores aqui, elevar ao quadrado, somar e depois subtrair do valor de C. Então, nós fazemos isso aqui já direto com os comandos da planilha. E o comando é soma quad, abre o parênteses e peço para ele fazer o soma quad, ou seja, a soma de quadrado de todos esses valores. Ele vai levar ao quadrado e somar, menos o fator de correção, que é C. E aqui nós já temos a soma de quadrado total. Soma de quadrado de tratamento, normalmente nós pegaríamos todos esses valores aqui e faríamos o seguinte: cada um elevado ao quadrado, somaríamos e depois dividiríamos pelo número de repetições, que seriam 100 repetições. Porém, o que nós temos aqui é que para Pioneer 93 nós só temos 5 repetições e para Pioneer 988 nós temos 4 repetições e as demais 6. Por isso que eu já coloquei aqui uma coluna com o número de repetições. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado e dividir pelo número de repetições, elevar ao quadrado e dividir pelo número de repetições e assim sucessivamente para todos eles. E depois eu faço o somatório disso. Então vou colocar aqui uma fórmula igual o valor que está na célula I2 elevado ao quadrado, como vocês viram é o circunflexo, né? Dividido pelo número de repetições, que é 5. Então, feito isso, eu vou arrastar e fazer para todos. Aqui eu já tenho a soma, porque eu já tinha pedido para somar toda essa coluna, desde a célula J2 até a J6. Então eu tenho a soma de todos os quadrados agora, e já dividido por suas respectivas repetições, e agora eu vou pegar esse valor aqui e subtrair do fator de correção. Então, soma de quadrado de tratamentos vai ser este valor aqui, menos o fator de correção. E aí eu tenho a soma de quadrado de tratamentos. Soma de quadrado de resíduos vai ser a soma de quadrado total, menos a soma de quadrado de tratamentos. E aí eu tenho 9,92. Os quadrados médios vai ser soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade de tratamento. A mesma coisa aqui para quadrado médio resíduo. Eu vou fazer soma de quadrado do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. E aí eu tenho 0,45. Isso daqui é o quadrado médio resíduo, que vai ser a variância comum de todo o experimento. E agora eu calculo o F, que vai ser igual ao quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. E eu tenho 388,23. Vamos dar uma olhada no F tabelado. O F tabelado a 5% é 2,82. Eu posso olhar na tabela ou então entrar com a fórmula aqui para calcular o F tabelado. A fórmula é essa daqui. É o inverso do F, então igual F inv, né, abro parênteses e coloco qual é o alfa que eu quero, né? O erro aqui é de 5%. O grau de liberdade do numerador, que nesse caso aqui é 4, que é do tratamento, e o grau de liberdade do denominador, que nesse caso aqui é do resíduo, que é 22. Então aqui está o número das células, né? A mesma coisa para 1%, só que eu vou alterar, em vez de ser 0,05, é 0,01. E eu tenho o F tabelado a 5% é 2,82 e a 1% 4,31. Eu prefiro, na verdade, verificar o valor de P, que é a probabilidade de erro, né?
Se esse P aqui for menor ou igual a 0,05, eu aceito que eles são diferentes, ou seja, existe diferença entre os tratamentos, pelo menos entre dois tratamentos. Se for maior do que 0,05, então eu digo que não existe diferença entre nenhum dos tratamentos. Como o P aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma boa quantidade de casas decimais e ainda ficou zero, né? Então a probabilidade aqui é bem menor do que 1%. E aí nós podemos concluir que existe diferença entre pelo menos dois tratamentos, uma vez que a probabilidade de erro é menor do que 1%. A outra forma da gente concluir seria, como o F calculado é maior do que o F tabelado, com a probabilidade menor do que 1%, aceitamos H1 e rejeitamos H0, e dizemos que existe diferença entre pelo menos dois tratamentos. Bom, então essa é a conclusão para a análise de variância, e nós podemos agora fazer um teste de comparação de médias, porque na verdade nós chegamos à conclusão que existe diferença entre pelo menos dois tratamentos, mas nós não podemos afirmar qual tratamento é diferente de qual. Então, para isso, nós vamos aplicar um teste de comparação de médias, e nesse caso será o teste Tukey. Então, vamos lá para fazer o teste de Tukey.